Curso de JavaScript, aula especial 1. O JavaScript está morrendo? Olha, eu pretendia ficar apenas nos aspectos técnicos ou de coisas que ajudem analistas e programadores, mas quando a gente vê bobagem sendo falada na internet, a gente é obrigado a esclarecer as pessoas, porque afinal, se eu estou dando um curso de JavaScript, eu tenho que esclarecer para vocês se isso compensa, não compensa, se vocês têm que mudar, se vai sobreviver, se não vai sobreviver. Porque o importante são os recursos gastos naquilo que você está investindo, né? Bem, primeira coisa, estatística não prova que nenhuma linguagem está acabando, tá certo? Eles podem falar com você, a linguagem C está cada vez sendo menos utilizada, a Pascal está sendo cada vez menos utilizada. JavaScript está caindo, está perdendo para o WebAssembly, para não sei o que mais, todo mundo vai usar Node.js. Olha, cada um tem a sua finalidade, cada linguagem. Cada linguagem é apropriada a um determinado campo, uma determinada finalidade, tá? Pra vocês terem noção, algumas empresas aí ainda utilizam COBOL e Fortran, principalmente bancos, né? Você tem aí o conhecido COBOL 6, né? Os mais velhos já ouviram falar disso. Serviu durante anos e ele ainda derivou para uma linguagem chamada Natural, né? Que poderia sobreviver mais tempo se ela não fosse proprietária, correto? O ASP que vem com o servidor Internet Information Service da Microsoft, muita gente falou assim, ninguém usa essa porcaria, né? Já no início do uso dele, os críticos Microsoft falavam assim, ninguém vai usar isso que é Microsoft, né? Vamos procurar outras coisas. Procuraram JSP, procuraram PHP, né? O PHP deu certo porque até a Microsoft se adaptou a ele e deu um jeito de colocar lá dentro os recursos, né? Para que o PHP pudesse ser rodado no IIS. E roda muito bem, tá? Os objetos ASP, né? Tem gente que não usa e tal. O importante, né, de linguagens script dentro de servidores, né? Do lado servidor, é recuperar dados de banco de dados. Recuperou? Tá muito bom, tá? Se o ASP faz isso, se o PHP faz isso, se o JSP faz isso, tudo bem, tá certo? Outra coisa, e isso particularmente sobre as besteiras que estão falando sobre JavaScript por aí, tá? O JavaScript não é linguagem de programação isolada. Ele é apoio ao HTML. HTML faz a formatação, né? E o JavaScript trabalha as críticas dessa formatação, os efeitos, etc. e tal, tá? Quando vem alguma coisa grande de banco de dados, né? Ele formata direitinho HTML junto com JavaScript. E muito, muito bem, tá? Outra conversa que tem fiada aí dos puristas. Linguagens, né? Ela tem que ser fortemente tipada. É um absurdo que no JavaScript você faz uma soma, aí se é string, ele faz concatenação, né? Você resolve isso tudo nos objetos. Ou seja, uma linguagem depende do calibre dos analistas e programadores que estão mexendo com ela, tá? Tem gente que faz milagres em JavaScript, correto? Então, isso aí não é fator de decisão, tá? De ficar falando, ela tem que ser fortemente tipada e tal. O C é fortemente tipado, né? Pergunta quem que está mexendo com CGI, né, usando a linguagem C na internet. Hoje, o nosso ambiente de desenvolvimento é a web. E acabou. Excetuando isso, é o quê? Gente fazendo planilhas para fazer lá suas análises. Tá? Você tem uma coisa ou outra.
tá? E hoje, no nosso ambiente web, nós precisamos de duas coisas. A linguagem de acesso a dados e uma outra para apresentação desses dados na web. Só isso, um gerente de desenvolvimento, na hora que ele orçar custo, tá certo? Tanto de desenvolvimento quanto de manutenção, as linguagens que atenderem a esses dois requisitos, né, vão ser as escolhidas. Tá certo? E agora, como vocês distinguem críticos de internet que tem canais no YouTube? Vê o canal dele. Se ele lá dentro só estiver falando de um assunto, né? Só HTML e estilo, ele entende é de formatação. Tá? Se ele estiver falando de acesso a dados, né? Beleza. Aí ele tem que falar também de um pouco sobre bancos de dados. Tá? Para ele falar de JavaScript, ele tem que ver, você tem que ver que ele desenvolve, que ele se preocupa com formatação, que ele tem um pouco sobre banco de dados, que ele fala sobre linguagens e scripts. Tá? Se ele ficar só falando de JavaScript, falando e não mostrando, só mostrando joguinho e essas coisas que ele desenvolveu, larga para lá, tá certo? Tenham o discernimento, né? Saibam distinguir bons e maus críticos, tá? Vê com o que o cara mexe, vê se ele tem experiência no ramo, correto? Eu estou há mais de 30 anos desenvolvendo, a gente teve que mexer com linguagem até da tela preta de Microsoft, nós tivemos que fazer coisa em DOS, né? Em DBase e tal, até chegar hoje ao web. Então, a gente fala aqui no canal de coisa que a gente está sabendo. Então, pesquisem nos canais que vocês estão vendo, vê as playlists do cara, tá? Se tiver um monte de playlist variada, você vê assim, não, o cara tem um conhecimento amplo de outras linguagens e tal. Se ele ficar só falando de JavaScript, ele está copiando de outros canais, fazendo uma formatação melhor de aulas e você está caindo, tá certo? Saibam distinguir os críticos para saber se o que ele está falando é verdade, pode ser verdade ou não, tá certo? E não fica acreditando, como eu falei aqui, em estatística, Instituto tal publicou uma pesquisa que a linguagem tal está acabando e tal. Isso é conversa fiada, tá certo? É só você clicar, dar exibir código-fonte aí pela internet, né? E ver o que está sendo usado com mais frequência, HTML e JavaScript. Tá ok? E por detrás podem ter linguagens de script gerando saídas de dados em bancos de dados. Como elas são dinâmicas, você não vê se um negócio é ASCII, JSP e tal, mas aí você vai lá em cima e vê a extensão da script que está sendo chamada. Tá bom? Não sejam enganados, prestem bastante atenção e não acreditem em qualquer canal, correto? Não acreditem nem em número de visadas dele, nem em número de seguidores, porque hoje tem agência de publicidade que vende isso, tá bom? Então, muito obrigado por sua atenção e paciência, né? Esse é o final da nossa aula especial 1.